Olá, bem-vindos a mais um episódio do Na Boa, pessoas, histórias e ideias inspiradoras. E hoje bota inspiração nisso, viu? Porque eu vou conversar com uma grande amiga, que é uma grande inspiração para mim, que eu sempre aprendo muito, e é por isso que eu tenho uma alegria enorme de estar aqui hoje conversando e compartilhando essa conversa com você. Carol, tudo bem? Tudo, Silvinha, o prazer é meu, imagina. Eu que aprendo demais com você e todas as suas aventuras, viu? Sempre muita inspiração. A gente que sempre conversa tanto, né, Carol? Principalmente nos trajetos aí para Brumadinho. Quantas vezes a gente já não foi e voltou ali por aquela estrada conversando, compartilhando ideias e projetos e formas da gente conseguir impactar cada vez mais pessoas, né? Eu sei que o nosso foco hoje vai ser voltado muito para todo o trabalho que você e o Na Ação têm feito lá em Brumadinho, mas me conta só um pouquinho antes aí, porque o Nação ele surgiu antes do rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho. Eu já tinha conhecido vocês antes, então só me conta um pouquinho como é que foi essa sua chegada no mundo social, nesse universo aí do empreendedorismo social, que é a proposta do Nação também, até chegar a Brumadinho. Me conta. No mundo social, Silvinho, eu acho que meio que a gente já é picado desde cedo. Mas especialmente eu venho do interior, eu nasci em Belo Horizonte, mas minha família toda é de Lagoa da Prata, e eu morava no fundo de um asilo. E sempre você falou no início, vai ser difícil a gente falar pouco, mas é verdade. Eu sempre fui faladeira demais, e conversava com todo mundo, passava na porta. Então, eu ia contar a história e ajudar as pessoas no asilo. Então, eu acho que essa parte de preocupar com o outro, e gostar de escutar e fazer boas aventuras como você, é desde pequena. E eu faço trabalho voluntário há mais de 20 anos. Só que sempre como um segundo plano. Acho que todo mundo, né, trabalha, se esforça para poder manter a família e no tempo que consegue livre, a gente dedica ao trabalho voluntário. Até que chegou uma etapa da minha vida que eu decidi, por coincidência do destino, minhas sócias da minha empresa, no meu escritório de advocacia, resolveram engravidar e dar uma pausa na advocacia, e eu encarei aquilo como um sinal para me dedicar ao trabalho do terceiro setor, ao social. E então eu peguei toda essa vontade e fui escutar novamente histórias. E comecei a pesquisar sobre liderança, que é sempre uma coisa que eu carrego, foi que transformou minha vida. Essa formação como líder e formação de liderança que eu tive o privilégio de fazer parte junto ao movimento do Salim Mata, do Localiza, chamado IFL. A partir disso, eu quis levar para essa atuação social e começou com o meu DNA lá de criança, de ouvir boas histórias e conhecer as pessoas. E aí eu comecei a conhecer as lideranças das comunidades e percebi que uma das coisas que mais a gente enfrenta dificuldade é a questão da rede de network, como as conexões podem acelerar as coisas. E eu vi que muita gente não tinha essa visão. E aí surgiu na ação como um espaço aí de conexão, de rede, para que potencializasse essa visão mais empreendedora da vida, e não só abrir o negócio, né? E como solucionar os problemas de uma maneira mais tranquila e mais conectada. Às vezes, um telefonema, uma ponte que faz, resolve tanta coisa, né, Carol? É a solução para aquilo que parecia ali um muro tão alto para algumas pessoas e a gente que às vezes tem esse acesso no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? A gente consegue mudar e acelerar algumas histórias, né? Alguns desafios aí para algumas pessoas, né? Eu vi exatamente isso, assim, principalmente no IFL, o quanto as pessoas que estão realmente com a situação financeira mais tranquila, elas trabalham 100% com conexão. E não é conexão somente baseada em troca financeira, é a conexão de valor,
é uma conexão de falar que precisa. Eu estou precisando disso, eu estou precisando disso. E o outro que você mantém na sua rede de network, ou rede de contato, te apresenta ou te abre soluções ou te apresenta uma sugestão de solução do seu problema. Eu acho que uma das coisas mais difíceis no social, Silvinha, e que eu enfrento, né, hoje como presidente do Instituto Nação, um ostracismo, a gente ficar sozinho, vivendo aquele problema, como a gente no terceiro setor está enfrentando agora na pandemia, muitas dificuldades, fica no ostracismo esperando que caia alguma solução. Não vai cair. E é desse nascimento do Nação lá atrás, que a gente começou essa história em 2016, né, fazendo essa conversa nas comunidades, que a gente percebeu a dificuldade de se buscar conexões. E o quanto isso acelera o processo. Então, isso é regra de ouro, na verdade. Se tivesse de manter uma regra de ouro, e dizem que você está a 5 passos de falar com qualquer pessoa no mundo. Só basta se mexer. Sim, e com as redes sociais, então, né? Eu que sou super cara de pau, eu escrevo direto, no direct mesmo, sabe? Para algumas pessoas que eu falo assim, ela nunca vai ler, não, nunca vai me responder. Às vezes, autores de livros, tem um livro que eu amo, que é o Truth Telling. Tenho até muita vontade de trazer ele aqui para esse podcast, que é o Santa Helena, o autor. E eu adorei o livro, escrevi para ele e não é que ele me respondeu e a gente troca ainda várias ideias. E é assim, o mundo está ficando cada vez mais conectado e precisa muito dessa conexão, né? A gente se conheceu bem no inicinho ali do Nação, quando eu fui gravar com vocês para o Aceleradores do Bem, que é o meu programa lá na Rádio 98. A gente conversou sobre o Nação, vocês estavam ali no pique total, começando com essa ideia, até que veio Brumadinho, né, Carol? Me conta como é que foi a chegada dessa tragédia aí, não digo não na sua vida, mas do Nação, né? Porque mudou o rumo de tudo que vocês estavam trilhando até então, não foi? Não, total, total. Foi impressionante, assim, a velocidade. Como eu falo muito sobre conexão e sobre essa importância da rede, a gente foi construindo, né, com o tempo, de maneira muito acelerada. Você conheceu a gente quando o Nação estava ali como uma casa, realmente, para receber os líderes sociais. E, e essa conexão que eu e as duas cofundadoras, Guilhermina e a Gabi Crego, a gente já tinha uma rede de conexão muito forte também, que juntas potencializou e mais ainda com o espaço. No dia, eu nunca vou me esquecer, o telefone não parou de tocar e todo mundo com a pergunta: o que fazer? O que vocês vão fazer? O que a gente pode fazer? Então, quando fala que é uma tragédia do povo de Brumadinho, eu acho que foi uma tragédia nossa, principalmente como mineiros, assim. É uma dor que, primeiro, contagiou e também sensibilizou o Brasil todo, mas especialmente nós mineiros, depois de Mariana, ficou meio que uma ferida, né, que estava com uma casca bem fininha, e aí veio o outro e expôs essa ferida de maneira gigante, então foi uma comoção muito forte, e a gente entrou muito por isso, assim, pela questão dos voluntariados, pela conexão que a gente tem, o que nós vamos fazer? No primeiro momento, todo mundo queria mandar alimentos. E nós do Nação, eu especificamente, comecei a entrar em contato com a minha rede e descobri que estavam precisando muito de um apoio, de um acolhimento lá psicológico. E principalmente porque a principal figura ali da assistência social foi uma das vítimas da tragédia em Brumadinho. Então, estava muito balançado, tanto os órgãos locais e todo mundo, né, toda a população de Brumadinho. Então, a gente foi com uma missão muito bem definida. E foi aí que começou a nossa história e não parou. A gente foi um dos primeiros a chegar e a gente está lá até hoje para a questão do empreendedorismo mesmo. Não basta só levar o assistencial, que é necessário no primeiro momento de crise humanitária, de tragédia, mas depois pensar como deixar ali um legado que perpassa muito pela sustentabilidade que o empreendedorismo traz, que as boas lideranças conseguem transformar aquele local. E foi assim o início, né, da nossa história. Foi o que me encantou de cara, né? Quando teve o rompimento da barragem,
Eu estava no Rio de Janeiro e 5 dias depois eu cheguei em Belo Horizonte e falei, eu preciso ir para Brumadinho enfim, para fazer a cobertura de algumas matérias lá para a rádio, mas também como produtora de conteúdo, né, de impacto socioambiental, eu tinha que estar lá e liguei para vocês e prontamente vocês me acolheram, deixaram eu ir com vocês. E foi o que me encantou muito, porque logo no início, né, Carol, a gente viu gente do mundo inteiro. Eu lembro que eu escutava italiano, eu escutava alemão, eu escutava francês, era helicóptero, era antena de televisão, era repórter para tudo quanto é canto, era difícil até de caminhar ali pelas ruas de Brumadinho. E muitas ONGs e muitos voluntários, mas todo mundo muito perdido, né? Todo mundo muito querendo ajudar, todo mundo com muita vontade de ajudar, nas melhores intenções, mas sem saber o que fazer. E aí eu via vocês ali com a equipe de vocês reduzida, mas super eficiente, indo de casa em casa, conversando com morador por morador, entendendo qual era a dor daquelas pessoas, qual era a necessidade delas ali naquele momento. E aí, por isso que eu acho que vocês se destacaram logo no início e estão lá até hoje e ganharam a confiança daquelas pessoas, porque vocês fizeram o essencial e o primordial. Vocês escutaram antes de oferecer alguma ajuda, né? Acho que para a gente ajudar, a gente tem que saber primeiro o que está sendo necessitado, né? Essa questão de ouvir é a empatia. É, eu sei, eu acho que nenhum de nós pode ter noção do que as pessoas de Brumadinho passaram, assim, acho que nenhum, por mais que foi comoção mundial, Brasil, a gente, Minas aqui, a gente sofreu muito, mas a gente nunca vai é, ter sentido uma vez o quanto é desesperador essa sensação, talvez parecido agora, essa sensação da Covid, né, eu perdi familiar também, de uma hora para outra você perde alguém e de uma situação que tão trágica como que foi lá. Acho que a gente não tem noção dessa dor. E quando eu falo isso, essa humildade da gente se colocar no lugar de que realmente nunca a gente vai poder compreender realmente a dor extrema do outro, é que a gente tem que partir. E aí, quando a gente tem essa humildade, você se aproxima com empatia de caminhar ao lado e não à frente, como se você fosse muito melhor do que aquela pessoa. Quando você caminha ao lado, você começa a enxergar melhor, a escutar melhor a situação pela ótica daquela pessoa. E ao lado, às vezes até caminhando numa sensação de impotência. Eu não tenho como sanar essa dor. Eu não tenho como resolver tudo. Mas eu estou aqui para viver esse momento ao lado. Quando a gente parte, né, e isso foi muito real em Brumadinho, a gente vivendo assim, agora na pandemia também, alguns casos que o Nação tem atendido, na parte de psicologia também, quando a gente parte dessa impotência em conjunto e caminha ao lado, você consegue acionar ferramentas super potentes, tanto de apoio psicológico, quanto de apoio de convivência, daquela pessoa poder contar com alguém naquele momento de tanto desespero e sem chão nenhum. O aprendizado é mútuo. Aquela pessoa conta com você e a gente aprende muito. E foi com essa ferramenta de caminhar ao lado e não à frente que a gente conseguiu descobrir ferramentas com vários voluntários, ferramentas com várias instituições, igual o Sebrae, o Sesc. A gente foi descobrindo ferramentas de trabalhar isso mais efetivo, porque, além de tudo, é uma população sofrida, já, né, ali na zona rural, sofrida no sentido de carregar um monte de dor que vem do extrativismo, da mineração. Então, somado isso tudo com a tragédia, a gente teve que ter muito cuidado para acionar essas pessoas sem piorar mais ainda a dor e nem criar tanta dependência, porque é muito perigoso na parte social, principalmente pós-tragédia, surgir aí aquela síndrome de Estocolmo, né, uma dependência gigante daquela pessoa que chegou no momento de tragédia, não que a gente seja o agente
causar dor, mas quando você chega no momento da tragédia, aquela pessoa passa a depender muito de você. Então, é sempre uma responsabilidade muito grande e uma humildade muito de estar ao lado da pessoa e construir essa relação. Mas é sempre assim, desafiador, Silvinha, muito desafiador viver um momento igual Brumadinho e viver um momento como a gente está vivendo, que é da Covid. E trabalhar isso tudo para trazer o impacto de empreendedorismo, que é o impacto que eu falo da sustentabilidade, do impacto positivo, de não só impactar positivamente, mas trazer a sustentabilidade desse impacto. Eu lembro de você lá atrás, né, lá no inicinho mesmo, falando isso, passando isso para os voluntários, para todo mundo que estava atuando lá em Brumadinho, desse cuidado que a gente tinha que ter com a dor do outro, mas também de mostrar para eles que ainda tem uma vida pela frente, que ainda é possível reconstruir, que eles não estavam sozinhos, né? Agora, eu acho que o maior desafio, sem dúvida, é o que vocês enfrentaram e ainda enfrentam, que é não só empreender, ajudar a reerguer aquela comunidade, mas de plantar uma nova consciência naquelas pessoas, né? Uma coisa é você pegar uma pessoa que já fazia uma certa atividade, já estava com a vida ali encaminhada, e você continuar aquele projeto de vida com ela. Mas vocês começaram praticamente do zero em Brumadinho, né? Vocês literalmente desenterraram sentimentos e perspectivas que todo mundo ali já tinha desistido, né? Que todo mundo ali não achava que era possível mais. Tanto pela mentalidade que aquelas pessoas já tinham, pelo que elas passaram também. Como é que é atuar numa comunidade, Carol, que é pós-tragédia, que sofreu tanto, mas que também já não tinha esse preparo e você está tendo que começar ali do zero com todo mundo e não larga a mão de forma alguma daquelas pessoas, hora nenhuma, né? É bem desafiador. E só que eu penso sempre pelo sentido que eu falei lá no início. Se foi possível eu me transformar, eu venho de escola pública, então eu não tive muitos acessos, mas eu consegui algumas portas que se abriram pela oportunidade de uma pessoa me convidar para frequentar o Instituto de Formação de Líderes. Então, uma porta que se abriu e eu entrei, conseguiu me transformar. Por que que não pode acontecer isso com outras pessoas? Agora, é difícil? Nada é fácil. Não são situações fáceis. Por quê? Se pensar do ponto de vista extrativista da atividade, não que não seja uma atividade importante para o nosso Estado, só que existem várias maneiras de fazer, e é essa maneira ética, justa e limpa que a gente procura nas nossas empresas, né? Inclusive, as empresas que fazem isso com responsabilidade recebem o palco e têm que serem destacadas no nosso país. Agora, tirando essa parte, não estou aqui demonizando nenhum tipo de atividade, mas trazendo a situação de que eu vivencio e que eu enfrento em Brumadinho, é das pessoas entenderem apenas que elas precisam plantar e que tudo demanda um investimento para colher. E não é apenas retirar. O que que eu posso tirar aqui, extrair aqui imediatamente e acabou. O quanto mais eu extrair, melhor é, independente se aquilo vai me gerar mais frutos ou não, ou se eu vou destruir a terra que ela vai se tornar incapaz de trazer mais frutos. E o que segurava muito ali, principalmente na comunidade do Parque da Cachoeira, que foi extremamente atingido ali pela quantidade de rejeito, né, da barragem, era que tinha ali, nós temos em Brumadinho um cinturão verde, que fala, o cítrico, que produz muita verdura, que tinha muita horta, e ali acabou a horta. Então, o sentimento de que aquele lugar já não vale mais nada depois disso foi aumentado muito mais. Então, eu vou receber uma indenização, eu vou receber um valor de emergencial, que é importante, tem que se indenizar mesmo as famílias, mas qual que é o meu motivo para correr atrás de alguma coisa? Eu já queria só extrair, só tirar a mentalidade de extração e de o que que eu posso guardar aqui para mim, não viver num coletivo, numa comunidade, nem ser empreendedor. Somente trabalhar ou para mineração, ou se não na horta. Aí a horta acabou. O que falta agora? É muito complexo.
as pessoas se reerguerem nesse cenário. Mas existem. A comunidade é uma comunidade muito legal. Eles viviam de maneira muito tranquila e gostavam dessa tranquilidade. Muitos saíram, hoje, falando de Parque da Cachoeira, Córrego do Feijão, Tejuco, são regiões que tá havendo uma mudança muito grande de pessoas que moram ali, dos residentes. Então, tinha muitos sítios, as pessoas de sítios venderam sítios, chegando muita gente nova, muita gente que era dali, que tinha 30, 40 anos, mudaram para outros lugares, porque não conseguem permanecer. E como que vão ficar as famílias, principalmente as crianças daquele lugar, que têm uma educação precária, que vão viver esse problema, né, desse trauma da mineração, mas ao mesmo tempo ela é o que sustenta o município. Então, como viver isso sem ter acesso a uma possibilidade nova de mindset, uma abertura de uma melhor educação? Então, é esse o nosso papel agora, de um resgate da identidade local, da gastronomia, da arte, o Inhotim, lugares maravilhosos que tem ali, pessoas fantásticas com histórias maravilhosas ali no município, e fazer disso tudo uma grande ferramenta para retomar a vida nas comunidades rurais, ali onde foram mais impactadas. E aí surge o Cozinha Escola, do Nação, que surgiu totalmente linkado à história das mulheres locais, que serviam caldinhos ali na igreja para receber. Que é uma história que vocês tiveram, vocês perceberam isso logo no início, né, Carol? Eu lembro muito de você falando isso, de você percebendo que elas se uniram na tragédia na cozinha, né? Cozinhando ali para os bombeiros, para os voluntários, não foi isso? Não, é espetacular, espetacular, assim. Primeiro, a história da igreja surgir na comunidade foi pelas mulheres começarem a fazer os caldinhos vendendo para subir as paredes da igreja. Quando acontece a tragédia, elas se unem, extremamente eficientes na igreja, para servir todos os voluntários. Era em média 300 refeições dias, feito por comida doada, alimentação doada, muito, muito simples, mas muito eficiente, tanto a produção, a picagem e a distribuição dos alimentos que chegavam até os bombeiros na zona quente, onde estava a lama, né, fazendo os resgates. Então, não só atendia quem chegava na igreja, mas também distribuía através das caminhonetes, dos voluntários, para os bombeiros que estavam trabalhando e não paravam de trabalhar é, na região da lama. Então, foi espetacular ver a garra e a força que a união dessas mulheres construíram ali naquele espaço de tempo, que foi em torno aí de 2 meses de atuação delas. E a gente percebendo isso, falou, é isso, pensa, qual que é o coração do mineiro? É onde que ele mora? Na cozinha, né? O coração do mineiro mora na Com cozinha. certeza. E aí não tinha como. Aí vocês viram que ali a cozinha, a culinária, que seria a ferramenta para reerguer essa comunidade, né? Quando a gente fala aí de mudança de mindset, de fazer essas pessoas empreenderem, eu acompanho o trabalho de vocês desde o início, então eu sei exatamente do que você está falando, mas quem está escutando a gente, dá os exemplos aí das ações todas que o Nação fez lá e que está fazendo agora também, para o pessoal entender o que é esse trabalho aí que vocês têm feito desde então. Com o acompanhamento, igual você mencionou, desde o início, conversando, acompanhando as mulheres, acompanhando essa história, as acompanhando e ajudando também na cozinha, às vezes precisava de uma mão, os voluntários não tinham isso, era psicólogo, médico, lá dentro da cozinha, picando, a gente conheceu as histórias. Com base nessas histórias, a gente montou com o apoio da Brasil Foundation, que é um apoio gigante que a gente tem lá em Brumadinho, a gente montou um curso de liderança empreendedora. Primeiro a gente começou com pequenas oficinas para unir o grupo. Oficina de cerâmica, que até você acompanhou alguns, oficina de maquiagem, oficinas de diferentes, até yoga a gente levou, para unir as mulheres. Nessa união, a gente foi conversando e descobrindo que cada uma gostava e percebeu o quanto a culinária era óbvio para elas, assim. Tinha até algumas que fazia comida para fora, fazia venda de rosca, biscoito.
E sempre lá no Nação em Brumadinho, a gente é conhecido, para fazer um evento tem que ter comida. Ou antes, ou comida depois, para as pessoas se unirem. E isso ficou muito característico. Foi aí que surge essa metodologia, junto com o apoio da Brasil Foundation, para a gente desenvolver as lideranças empreendedoras. Só que desde o início é tudo gamificado. Então, a gente fez um Masterchef trabalhando esse mindset, trabalhando ferramentas empreendedoras, mostrando para elas que é possível sonhar de novo, fazendo metodologias de sonho, desenhamos o Canva, fizemos mentorias com elas. Então agora está formando aí a segunda turma com essa questão de trabalho de mindset e reforçando os skills, as habilidades em liderança empreendedora. E a partir do semestre, agora da mudança do semestre, final de agosto, a gente começa a trabalhar gastronomia mesmo, que são os princípios básicos da gastronomia e da segurança alimentar. E também com apoio da Brasil Foundation, a Clara, que é uma ex-Masterchef, que acompanha a gente também, e alguns consultores independentes do Sebrae que estão conosco também. Então, tudo vai linkando, né? Desde as pequenas, às vezes uma pequena oficina que a gente faz na comunidade tem um objetivo muito de conexão e de conhecer o público-alvo para que a gente seja mais assertivo na proposição desse trabalho de mudança de mindset que é preciso antes de se incutir qualquer tipo de negócio, né? Vamos levar negócios para lá. Não, mas isso tem que surgir da comunidade, não nós, né? Extraterrestre ali. Sim, sim, eu fiquei toda arrepiada escutando você falando agora. Acho que justamente porque eu acompanhei vocês aí desde o início e eu sabia que você queria chegar onde você está agora, e eu vejo como que foi brilhante a construção aí de todos esses processos, de cada degrauzinho que vocês foram subindo juntos aí com aquelas pessoas e o tanto que é importante aí para cada uma delas tudo isso que está acontecendo, né? O que você tem percebido, Carol? A cicatriz está lá, a dor está lá, mas algumas feridas eu tenho certeza que vocês conseguiram fechar, né? Quais transformações você já percebe ali na comunidade? Os relatos que eu sei que são inúmeros e são muito emocionantes, mas qual que é o retorno que vocês já têm tido aí de tudo que vocês fizeram lá e têm feito ainda, né? Eu acho, Silvinha, foram vários, né? A gente cita resgate emocional, apoio às crianças, exemplos de novas realidades para as crianças locais, para os adultos, a questão de ter um aconchego, um acolhimento psicológico num momento tão complexo. E até um apoio de chegar e ter com quem falar, ou uma pessoa diferente que pudesse falar para eles, isso está certo? Vocês estão ouvindo o que estão falando da gente? Como que tá? Olha, vocês estão aqui, vocês estão vendo o que está acontecendo, quase sendo um porta-voz. Isso são alguns dos impactos, mas o maior de todos que eu sinto até no olhar, no jeito deles nos tocarem, do jeito deles nos olharem, e do início até agora, sempre foram muito desconfiados. Muito desconfiados. E eu sempre ficava encucada com aquilo. Eu falei, gente, mas não pode. Todos nós aqui estamos voluntários, coração aberto. Por que as pessoas estão tão desconfiadas? Por quê? E aí, agora, depois aí desses 2 anos trabalhando lá, eu percebo que é muito sofrimento de abandono. É sempre do que eu falei do extrativismo. Eu chego, eu tiro e vou embora. É sempre a sensação de que alguém vai tirar alguma coisa deles e vão abandoná-los. Então, eles gostavam muito da nossa presença, sentiam muita falta, mas ao mesmo tempo tinha aquele desconfiança gigante, porque aquela dor do abandono está latente o tempo todo. Então, o que eu acho que foi o maior ganho de todos esses anos foi a confiança da comunidade e a segurança deles que o Nação não vai abandoná-los. E que o Nação, a cada dia que passa, é mais deles do que do próprio Nação. E é essa a nossa missão, é de que a casa da Cozinha Escola e que o Instituto Nação seja deles, da comunidade, e não nosso. A gente uma hora tem que ir embora, mas que a gente vai embora deixando um legado e sendo sempre uma referência e um apoio para quando eles precisarem.
Eu acho que esse foi o maior ganho até o momento, mas que ainda está em construção daqui para frente ainda. Vão sair, mas as portas vão estar sempre abertas para o cafezinho, para a broa, para o bolinho, né? Daquele jeito bem mineiro que a gente tem e que eles têm mais ainda. Eu lembro muito, Carol, que na primeira semana eu tentei entrevistar um morador e ele falou comigo: eu não vou te dar entrevista, porque vocês da mídia, da imprensa, vocês vêm, registram aí o pior momento da gente, a nossa dor, o nosso desespero, e depois vocês vão embora e nunca mais voltam. E foi por isso que eu falei, eu preciso voltar em Brumadinho. E eu voltei no mês seguinte e realmente eu entendi o que aquele cara me falou, porque era literalmente só eu da imprensa ali. Eu lembro que eu fui com vocês, a gente foi acompanhar uma audiência do poder público com alguns moradores e tinha uma área ali restrita para a Lembro. imprensa. Você lembra disso? E era só eu. Era só eu no cercadinho para a imprensa registrando aquele momento. Então, eu sei o que eles estão falando e te dou total razão e estou aqui reafirmando mesmo que isso de fato deve ter sido um grande desafio para vocês, porque foi nítido para mim esse abandono que eles sofreram, né? E aí por isso que tantas outras vezes eu voltei para registrar o que estava acontecendo ali, mas também para dar boas notícias e mostrar o que vocês estavam fazendo lá, né? Quais são os planos, Carol, daqui para frente? Onde que você quer ver Brumadinho? Quais são os desafios aí que tem? Eu sei que muita gente ainda se comove, ainda se toca muito com Brumadinho. O que está ao alcance de cada um fazer, não só por Brumadinho, né? Mas através do Nação, como que as pessoas podem apoiar e também ajudar a reconstruir de vez aquela comunidade? É muito importante a gente ter essa visão, que tem muita coisa boa lá, né, Silvinha. Você viu de perto, você conheceu muita gente, você tomou café com muita gente lá. E tem muita coisa legal para ser mostrado de Brumadinho. Então, acho que todo mundo o que pode fazer agora é tentar utilizar, assim que der, né, depois dessa pandemia, visitar Brumadinho, conhecer as coisas boas de lá, ajudarem as pessoas, os empreendedores locais a se reerguerem. O Nação, especificamente, agora está com cozinha escola, então a gente está precisando de muito apoio para construir essa cozinha. A gente comprou a casa com apoio da Sky, aquela de TV, da Fundação AT&T. Agora, com a casa só do jeito que está, a gente consegue fazer os workshops, mas não consegue dar a força que precisa de uma cozinha para montar ali ou a associação ou a cooperativa das mulheres para elas produzirem e vender o material que elas fizerem, né? As comidas, as geleias, ou as roscas, elas precisam de um espaço e com o que faça com esse espaço seja realmente a escola. Então, hoje a gente está focado em Brumadinho, buscar esse apoio para construir, reerguer a escola, do espaço das crianças de educação. A gente, inclusive, tem algumas reuniões com alguns projetos que trabalham em educação, em matemática, português, a gente levar para lá também essa parceria de ter uma educação melhor para os filhos das mulheres ou dos homens também que forem fazer o curso conosco lá. Tem muitas avós que cuidam das crianças, que querem fazer esses cursos, muitos jovens também de 17, 18 anos que nos procuram, mães novas, ainda temos esse problema lá, de muitas mães novinhas, de 16, 15 anos, a gente trabalhar esse público e ter esse espaço do Cozinha Escola. Então, o nosso foco é esse, fazer que seja uma ilha, o coração de novo da comunidade, através da nossa Cozinha Escola, que vai ser ali espaço da comunidade, em gestão conjunta com a comunidade, formando essas lideranças para dirigir mesmo a Cozinha Escola junto conosco, e não só a gente levando para eles. E clamo muito para que os nossos mandatários, os atuais aí, nossos deputados lá da Assembleia, liberem, né, o valor que está preso lá do acordo da Vale, para que cheguem as modificações que aquele povo precisa. Precisa melhorar a estrada, precisa melhorar mais hospitais, precisa melhorar a questão de educação, girar mais ainda dinheiro local para contratação de mão de obra, levar mais gente para lá.
Então, é importante ter esse apoio da sociedade civil, o apoio dos nossos mandatários e governantes, e a gente está fazendo aí cada um o seu pouquinho. Com certeza, Brumadinho vai ficar muito melhor do que estava. Eu tenho certeza, porque o povo de Brumadinho é muito bom. As pessoas são maravilhosas. Agora a gente precisa de todo mundo estar nessa frente, não deixar apagar uma tragédia dessa e não deixar acontecer em outros locais de Minas Gerais e nenhum outro lugar do Brasil, que a gente fique sempre alerta de não deixar isso acontecer em nenhum lugar mais. E eu tenho certeza absoluta que vocês são muito, muito, muito responsáveis por toda essa transformação, por tudo isso que está acontecendo ali. Eu tenho uma admiração, assim, incrível e infinita por vocês. Eu sempre estou falando do Nação, sempre falo do trabalho de vocês, né? Eu recebo, como a gente falou no início da conversa, muita gente me procura para saber qual instituição ajudar, quem que pode apoiar, alguma empresa que está querendo. Nação sempre vem na minha cabeça, porque eu acho que vocês fazem um tipo de trabalho que eu acredito muito, que é esse de médio a longo prazo, que é esse de impacto, que é esse de oferecer novas perspectivas, de deixar as pessoas caminharem com as próprias pernas e de permitir que elas sonhem de novo, né? No caso de Brumadinho, isso é muito específico, mas que elas sonhem de novo, porque a gente conversou com muita gente ali e o sonho era só trabalhar na Vale, né? Era a única opção que elas tinham, a mineração ali muito forte. Elas achavam que era ali, era meio que elas não tinham nem como pensar em outra possibilidade, né? Já estava predestinado a trabalhar ali, vem vocês e faz essa revolução aí na cabeça e no coração dessas pessoas. É muito grandioso o que vocês fazem. Eu sou muito fã, sempre falo isso, por isso que não tinha como não trazer você aqui para estar aqui no podcast, que para mim você é pura fonte de inspiração e que inspire cada vez mais pessoas aí, quem estiver escutando a gente, para que saiba de uma empresa que pode apoiar também, ou a pessoa física que também quer apoiar, não só financeiramente, mas com conhecimento, com tempo, que hoje em dia doação, né? Quando a gente fala de doação, as pessoas já pensam de cara que é dinheiro, é depósito, não. A gente pode doar tanta coisa, e foi isso, né? Vocês doaram um combo tão completo ali para Brumadinho, que é por isso que vocês ganharam a confiança dessas pessoas e estão fazendo brilhantemente o que estão fazendo. Obrigada, Silvinha. Obrigada. E eu fico disponível aqui para quem quiser conversar. Meu Instagram é @carolantunesbh e o do Nação é @naação. Quem estiver precisando de algum apoio, procura a gente. Quem puder ajudar, por favor, estamos precisando de ajuda, principalmente agora no momento de pandemia. E não é só dinheiro, como a Silvinha falou. É apoio como voluntário, apoio em doação de qualquer coisa, igual a gente teve doação de tinta, já diminui o valor que a gente orçou para fazer cozinha escola. Apoio sendo psicólogo, a gente precisa muito de psicólogos sérios que queiram trabalhar com sustentabilidade, com responsabilidade. Então, gente, ajudar não precisa de muito, só precisa de um passo que chama ação. Tomar ação e vir junto, se unir a quem tem responsabilidade, que a gente faz muita coisa pelo mundo. Com certeza. O nome já diz tudo, né? Na ação, que vocês continuem assim, acreditando que é possível, que a gente tendo um passo de cada vez, que a gente chega lá. Vocês já chegaram muito longe, que eu vi de perto aí o esforço e a batalha de vocês. Eu tenho certeza que vai vir muito mais pela frente. A gente poderia continuar conversando aqui por horas e horas, que eu sempre adoro conversar com você, mas que quem quiser saber mais e conhecer mais o trabalho do Nação, entre nas redes sociais, entre em contato com a Carol, que é inspiradora, transformador, assim como a proposta desse podcast, que é isso, é apresentar pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Obrigada, Carol, e eu espero você no próximo episódio. Obrigada, Silvinha. Conta comigo sempre, viu? Obrigada pela oportunidade e que esse projeto tenha muito e muito sucesso. A gente precisa de espaço assim para trazer esperança para os brasileiros. Um beijo grande. Obrigada, um beijo.